Ó, já está gravando. Bom, a nossa aula de hoje vai ser da disciplina Arte e Cultura. A gente vai estar trabalhando hoje essa relação que existe entre as manifestações culturais e o turismo. Por isso que o objetivo da aula de hoje vai ser relacionado a essa temática das manifestações culturais e o turismo. Como é que a gente quanto profissional do turismo, como é que a gente precisa compreender essa relação, né, dessas manifestações culturais e essa atividade que é tão promissora e tão importante, até mesmo para a manutenção de determinadas culturas. Tá? Então, o objetivo da aula vai ser esse. Vou admitir aqui o pessoal. Que vai aparecendo, eu vou admitindo o pessoal aqui. Tá. Tá. Então, a gente vai iniciar a discussão hoje. Deixa eu só diminuir aqui, que não está aparecendo as imagens. Agora sim. Então, a nossa discussão hoje vai ser justamente essa. Então, cada localidade possui a sua característica e sua singularidade, no qual uma forma que pode ser utilizada para destacar e enaltecer a cultura local, que é através da ocorrência de eventos que valorizem e promovam as suas manifestações. Então, quando a gente inicia uma discussão que tem duas vertentes importantes, que um lado está se discutindo a cultura e de outro o turismo, quanto uma atividade economicamente pulsante, promotora da diversidade, promotora das manifestações, a gente precisa entender a dinâmica de como que a atividade turística ela ocorre em determinada comunidade. E aí a gente está trabalhando aqui a cultura, né? A gente está trabalhando aqui as diferentes manifestações que nós poderemos utilizar na nossa atuação enquanto profissionais do turismo. Então, o turismo ele se utiliza dessa forma, que é aproveitar essas épocas festivas, geralmente os festivais que têm essa predominância da divulgação da cultura, tem a predominância da divulgação da gastronomia ou da culinária, ou algo que esteja relacionado com essa questão maior que é a cultura. Então, geralmente, a gente observa nos municípios, nos interiores, a promoção desses festivais, né? Dessa questão da divulgação dos festivais como propulsor de um determinado tipo de turismo, que é esse turismo mais volta da questão cultural. Então, geralmente, essas épocas festivas, ela ajudam aqui a promover essas destinações e a dinamizá-las durante esses períodos. Por isso que determinados festivais ocorrem em determinadas épocas do ano. Então, é nessas épocas que os municípios eles se debruçam e trabalham para promover determinadas manifestações culturais. E é a partir dessas manifestações culturais que o turismo vai começar a atuar, né? Que os profissionais do turismo vão começar a atuar, seja na comercialização, seja na promoção, seja na dinâmica que essa festividade ela pode promover a partir dessa divulgação relacionada com o turismo. Então, isso é muito perceptível no interior. Geralmente, as secretarias de turismo elas têm um foco muito, muito atrelado a essas questões culturais. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o município de Curuçá, ou para o município de Bragança, ou para o município de Vigia, por exemplo, muito do que é divulgado em relação ao turismo está muito ligado à questão cultural, né? Do que aquela comunidade, do que aquela cidade ela pode promover a parte da cultura, a parte dessas manifestações culturais, que são importantes, né? São importantes para o desenvolvimento daquela sociedade, que é importante para aquela comunidade, para aquela cidade, para que ela possa desenvolver nesse determinado momento do ano que está sendo divulgado, está acontecendo essa manifestação cultural. Por isso que o turismo, nessa perspectiva, ele é importante. Mas a gente, enquanto profissional do turismo, a gente não pode apenas olhar por esse lado apenas positivo da atividade.
A gente viu ontem na aula a questão dos impactos, né? A partir da questão das questões das práticas culturais. E essa discussão, quando a gente atrela as questões das manifestações da cultura com o turismo, a gente percebe claramente que isso pode ocorrer, esses impactos. Então, essa aula vai ser também para trazer um pouco e para a gente discutir um pouco essa questão que está presente, vai estar presente no dia a dia de vocês. Vocês vão acabar percebendo quais são, só admitir o pessoal aqui, quais são os grandes desafios, por exemplo, que o profissional do turismo ele vai sofrer ele vai perceber, na verdade, em questões, seja a questão do impacto relacionada à questão positiva da atividade ou relacionada à questão negativa da atividade. E aí, dentro dessa discussão, a gente não pode deixar de fazer uma ligação, um atrelamento, que é a questão do turismo e cultura. A gente está falando de manifestações, está falando da cultura. Então, aqui a gente se pergunta, turismo e cultura é uma relação possível? Acredito que sim. Até porque muito do que a gente comercializa, muito do que a gente dinamiza ou vende para o mercado, ou para os visitantes, para o turista, está muito atrelado à questão cultural. Né? Nós mesmos aqui na cidade de Belém, nós vendemos muito do nosso turismo cultural. Né? Não somente no período do Círio, mas em determinados outros momentos. A gente sempre tá vendendo algo relacionado à cultura paraense, à cultura do povo de Belém, por exemplo, das ilhas ou do lugar que está sendo comercializado. Então, desde os primórdios até a atualidade, a cultura continuou a ser uma das principais razões para as viagens. A gente viu em outras aulas que muitas das primeiras viagens, como o Grand Tour, elas começaram a surgir justamente a partir dessa ligação do turismo com a cultura, porque determinados grupos da sociedade, em épocas passadas, viram no turismo cultural uma forma de conhecer novas culturas. Então, os filhos das pessoas que tinham recursos financeiros mandavam seus filhos para estudar em outros lugares da Europa, isso falando em contexto europeu, e a partir disso essas pessoas conheciam novas culturas, e isso estava um pouco ligado com o turismo cultural. Então, essa relação ela esteve presente lá no passado, ela está presente hoje na atualidade. Para o turismo, a cultura é um elemento fundamental, pois ela consegue motivar as pessoas a saírem dos seus locais habituais para conhecer realidades distintas às suas. Sempre quando eu coloco para vocês essa questão que a cultura é um elemento fundamental nessa dinâmica da entrada do turismo, com uma atividade propulsora, por exemplo, ela tem que ser pensada com critérios e com cautelas e com um bom planejamento. Até porque a gente vai estar recebendo pessoas oriundas de outros lugares, com hábitos de outros lugares, e esses hábitos, muitas das vezes, pode acabar interferindo nessa relação entre turista e visitante. Eu até pontuei um pouco isso ontem, né? Do quanto desses impactos da relação desse turista que vem com seus hábitos e acaba querendo implantar esses hábitos nas comunidades, e muitas das vezes a comunidade acaba sendo menosprezada, ou essa cultura de fora acaba sobressaindo, sendo olhada como uma cultura superior. Então, essa relação do turismo com a cultura, ela tem que ser trabalhada por uma vertente que tenha uma aproximação recíproca entre o turista e o visitante e o respeito mútuo entre eles. Porque essa relação ela precisa acontecer, porque senão esse turismo cultural, esse turismo que está acontecendo a partir das manifestações culturais, ele acaba sendo um turismo apenas representativo, um turismo apenas de espetáculo. As pessoas não conseguem vivenciar esse turismo, que é um dos focos principais do turismo cultural, que é justamente esse, né? Que é divulgar a cultura,
é dinamizar a cultura, oportunizar que as pessoas de fora conheçam a cultura, mas com respeito, né? E não apenas não olhar as outras culturas como uma cultura de espetáculo, como a gente acaba observando em muitos roteiros e muitos atrativos que tem a cultura como um cerne forte, um cerne principal aí de promoção e divulgação. Eu falo isso porque a gente percebe, é só a gente buscar determinados roteiros, a gente coloca os roteiros de turismo indígena, por exemplo, e aí essa discussão está muito atrelada à antropologia, porque determinadas situações como essa, de que quando você leva um turista para uma localidade como a do indígena, né, como a da Oca, como a comunidade em si, você leva um turista a visitar, muitas das vezes o que o índio está fazendo ali em termos de divulgação da sua realidade, muitas das vezes acaba se tornando um cenário, não só um cenário para o turista. Isso não é tão interessante. É interessante que ele seja autêntico, que ele repasse, que ele consiga demonstrar a sua real, o seu real modo de vida. Isso eu acho interessante do turismo, quando ele consegue apresentar uma realidade autêntica, não uma fantasia ou algo construído apenas para mostrar para o turista que está apenas para vender para um turismo determinado roteiro. Então, a gente que trabalha com turismo tem que perceber muito essa relação que vai existir entre o visitante e o residente, porque essa relação tem que ser recíproca. Alguma colocação? Alguma dúvida? Nenhuma por No enquanto. momento, não. Tá. E aí a gente precisa entender também que existe aí algumas questões que estão muito atreladas a essa relação do turismo e cultura. Por exemplo, a forma, né, a gente precisa entender como essa relação acontece, porque essa relação do turismo com a cultura ela acaba alterando significados e significados na cidade ou na comunidade, porque acaba mudando, alterando a dinâmica social e até econômica. Por isso que, às vezes, o turismo de massa ele acaba sendo um turismo muito perigoso e muito devastador, em termos não somente da cultura ou da natureza, porque ele acaba, a gente não acaba trazendo uma vivência mais experiencial, uma experiência mais importante para o turista. Acaba sendo um turismo mais de passagem, um turismo que acaba não consegue, como é que posso dizer, não consegue vivenciar de fato aquela realidade. Então, essa relação, ela muitas das vezes, isso é uma das grandes problemáticas, porque o turismo de massa, determinadas culturas, ele acaba provocando essa mudança nessa dinâmica social e econômica. Eu falei para vocês, por exemplo, a cultura bragantina é diferente da cultura da capital. A Fuá, por exemplo, no Marajó. A dinâmica da cidade, por ser uma cidade construída em meios a palafitas, não se tem carros, somente bicicleta para se locomover. E quando a gente vai conhecer uma realidade dessa, a gente tem que se despir da nossa cultura para a gente poder compreender um pouco aquela cultura que a gente está vivenciando ali. Porque senão a gente acaba querendo colocar os nossos modos, as nossas atitudes, sobrepondo aquela realidade que a gente está visitando. Claro, vocês enquanto profissionais, vocês vão encontrar diversos tipos de turista. Vai ter aquele tipo de turista que ele vai querer vivenciar isso que eu estou falando, de uma ordem mais presente na comunidade. Mas vai ter turista, por exemplo, que não vai querer, ele vai querer comodidade, ele vai querer. E aí essa relação ela vai ter que ser construída aos poucos. Né? Nem tudo a gente vai poder fazer com que seja perfeito numa viagem ou num roteiro construído por vocês. Isso vai ser construído com o decorrer do tempo. Né? Eu acho que hoje as relações elas estão mudando. Né? Então, um turismo mais próximo, um turismo mais local, mais relacionado à comunidade, ele consegue promover isso.
Agora, acredito que um turismo mais de massa, aquele turismo que é vendido para um grande número de pessoas, esse é um pouco difícil, porque acaba sendo um pouco trabalhoso para um guia de turismo trabalhar, por exemplo, 60 pessoas no roteiro e dar atenção, uma atenção maior, por exemplo, para aquele visitante. Então, os roteiros menores, eles podem possibilitar isso, essa relação, né? Você vai ter um maior contato, você, anfitrião, vai estar levando esse seu turista para essa comunidade, explicando. Mais um grupo grande, um turismo mais de sol e praia, por exemplo, é um pouco complicado a gente tentar colocar um pouco dessa relação mais próxima com o residente. Alguma colocação? Alguma experiência em relação a isso? Não. E aí a gente muda aqui um pouquinho pro ainda nesse tópico, turismo e cultura, nessa relação que é possível, a gente tem um elemento de representatividade relevante para a cultura, que é consequentemente também para o turismo, que é o patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural? Ele é um fator de identidade cultural e de memória das comunidades. Ou seja, ele é fonte que as remete a uma cultura partilhada, né? As experiências vividas, e deve ter um sentido respeitado, como eu falei para vocês. Então, esse patrimônio cultural, seja aquele mais material dos prédios, né? Da questão do patrimônio concreto, ou seja aquele patrimônio mais imaterial, Não, a câmera está desligada. Aquelas manifestações que ocorrem a partir, por exemplo, de uma festividade ou de uma prática que não é palpável, essa relação ela precisa ser vivenciada com mais respeito. Então, o patrimônio cultural ela te ajuda a identificar essa memória, né? Essa identidade que está presente naquela cidade, naquele município, naquela localidade que você está levando os seus visitantes, seus turistas. Por isso que é importante a gente compreender determinados conceitos, porque quando a gente for para a nossa realidade, para a nossa prática, a gente vai saber o que a gente está desenvolvendo com o turista, certo? Para a utilização desses bens, né, que são os patrimônios, seja eles naturais, culturais, imateriais ou materiais, para fins turísticos, é relevante ressaltar que o patrimônio é um recurso frágil e muitas das vezes não renovável. Por isso, quando eu coloco para vocês os impactos de ordem ambiental, a gente tem que ter muito cuidado, porque nem tudo ele pode ser recuperado. A mesma coisa a gente está falando do patrimônio cultural de ordem material. Por exemplo, um prédio histórico no centro de Belém. Eu acabei de saber pela internet, pelo Instagram, que aquela fábrica do sebo, acho que a mais antiga da cidade de Belém, ela foi destruída. Então, um patrimônio de grande importância cultural para a cidade de Belém já não existe mais. É um patrimônio que estava de forma, não estava, o dono não estava trazendo recurso e acabaram demolindo e não vai ser possível mais tê-lo de volta. Então, quando a gente trabalha essa questão do patrimônio, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não tem um cuidado de preservar, não ter um cuidado com o que está disponível para a gente, por isso que quando a gente fez as visitas técnicas no Complexo Feliz Lusitânia, é para a gente perceber um pouco dessa aproximação que vocês vão ter com esses lugares, né? Da forma como vocês vão repassar as informações para o visitante sobre esses lugares, né? A importância que ele tem para a cidade de Belém, a importância que ele tem para o Brasil, né? Porque tem peças raras ali que não tem em outro lugar, somente aqui na nossa cidade. E se a gente não tem um cuidado, por exemplo, na hora de entrar, a mediadora cultural falou, não podemos entrar com água, não usar câmera com flash. Então, essa preocupação que a gente tem com o patrimônio material, ela é importante porque se a gente não pensa dessa maneira, a gente acaba destruindo e muitas das vezes essa destruição, ela não é revertida, ela não tem como a gente trazer de volta. E isso
E isso abrange também aquelas manifestações de ordem de natureza imaterial, que são as festividades. Eu até pontuei em determinado momento, em alguma aula para vocês, a questão da ladainha, que eu perguntei, vocês conhecem o que é a ladainha? Aí muitos não disseram, não sei o que é uma reza, o que é isso? Né? Então, é para a gente perceber que a cultura, se ela não ser preservada, né? Ou se vir uma cultura e sobrepor a outra, ou padronizar, acaba que aquela cultura mais frágil, aquela cultura que tem poucas pessoas ali para promovê-la, ela vai se deteriorando, vai acabando e vai morrendo. Né? Então, a gente, enquanto profissionais de turismo, a gente tem que pensar, a gente precisa pensar a partir dessa relação, né? Sempre uma relação do turista com o residente, e aí vocês mediando, vocês vão ser os mediadores dessa relação. É vocês que vão fazer acontecer um turismo mais voltado às relações sociais, por exemplo, a um turismo mais sustentável, que foi o que a gente colocou ontem. Pensando em utilizar esse patrimônio agora, mas também que as futuras gerações elas possam ter esse contato que a gente está tendo agora. Então, essa relação ela tem que ser uma relação recíproca entre esse visitante e essa comunidade. Alguma colocação? Estou falando Só rápido. que... Não. É que a comunidade residente, além dos profissionais que trabalham com turismo, eles deveriam trabalhar em conjunto para manter tanto o patrimônio material quanto o imaterial, mas isso não vai só do grupo, da comunidade, mas as políticas públicas estão envolvidas nisso e nesse ponto acho que é difícil. Tem alguém mais para queira falar, colocar alguma coisa? Professor, o que eu vejo que acontece muito no caso é porque muitas vezes a população ela não se identifica com o patrimônio, ela deixa como se aquilo fosse espaço só para o turista. E aí acaba acontecendo esse descaso porque normalmente não é nosso, a gente não vai cuidar. Eles pensam assim, tipo, a maior parte da população. Tanto é que, quando você mesmo perguntou na sala de aula quem as pessoas que realmente todos os pontos turísticos de Belém, sendo que a gente está dentro da área do turismo agora. Então, eu acho que isso acontece muito com os patrimônios, sabe? As pessoas deixam muito de lado. Tipo, aquele da cabanagem que fica ali no entroncamento. Quase ninguém sabe o que significa ou conhece de ter ido visitar. É isso. Justamente. Por isso que a gente precisa trazer para a aula, para a discussão, justamente esses tópicos. Como foi colocado pela Cara e como foi colocado pela Manuela. A questão da política pública. A gente não pode deixar de trazer para essa discussão, para essa relação do turismo com a cultura, a política pública, e não somente a política pública, mas também o trade turístico, né? Os profissionais que atuam dentro do turismo. Como é que está sendo esse diálogo entre, por exemplo, os museus com os profissionais do turismo? Como é que essa relação é construída, né? Como é que a política pública está atuando em relação à preservação desse patrimônio, né? Como que a política pública poderia estar atuando mais fortemente nessa relação do morador com o patrimônio edificado, que muitas das vezes a política pública ela acaba divulgando uma relação mais com o turismo, por exemplo, e o morador acaba não sendo representado por aquele patrimônio. Então, essa relação ela precisa entrar no debate, porque a gente precisa perceber que a cidade ela é a cidade para o morador, né? Primeiramente para o morador. Depois que a cidade já tem que ser pensada para o turismo. Então, essa relação, muitas das vezes que a gente percebe que não acontece entre o morador e o patrimônio, principalmente o edificado, porque ele não consegue se ver, né, naquele lugar, por exemplo, no Teatro da Paz, porque tem diferentes barreiras
seja ela de ordem econômica, porque muitas das vezes a gente acaba não indo porque a gente pensa que para entrar ali naquele lugar precisa ter uma vestimenta mais adequada ou o ingresso é caro, né? Tem uma barreira simbólica presente naquele espaço por ser um espaço construído pela elite e que muitas das vezes a comunidade mais carente da periferia não consegue se ver presente naquele lugar. Então, essa relação ela é uma relação muito delicada, porque só poderia acontecer isso se a política pública tivesse mais presente, oportunizasse, por exemplo, a entrada dessa comunidade nesses espaços. E como que isso poderia acontecer, por exemplo? No Teatro da Paz, como exemplo que eu estou dando para vocês agora, tem um dia no ano, claro que isso não é o suficiente para chamar esse público que não se sente tão pertencente a esse patrimônio, que é o dia do teatro, que eles abrem um espaço para todo mundo que queira entrar e visitar gratuitamente. E ainda tem, muitas das vezes, a questão da barreira econômica, que é cobrado ingresso para as pessoas que são residentes, ou colocam a entrada gratuita em dias em que as pessoas estão trabalhando. Agora que a gente soube, a parte das nossas visitas, que é liberada a entrada para professores e alunos. Não lembro agora sobre essa questão. Mas essa relação ela é uma relação muito distante. A gente não consegue perceber. Eu perguntei logo para vocês no início, quem de vocês já conhece a maioria dos pontos turísticos? Muitos de vocês falaram que não. Vocês só vão estar conhecendo agora porque vocês estão estudando turismo. Vocês vão trabalhar com isso. Mas a população carente, ela acaba não se identificando muito. Ela vai para a Praça da República, mas ela não tem interesse em visitar o teatro, por exemplo, né? Grande maioria, por conta justamente em transformar aquele patrimônio cultural como um santuário, onde somente determinadas classes sociais que possam usufruir. E isso está muito presente na divulgação da cidade, na venda da cidade a partir do turismo. Essa relação que é comprometedora, porque aí a gente acaba... Deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo a tela para vocês aí? Tá aparecendo. Tá. Então, essa relação ela acaba se perdendo porque a população ela não se sente pertencente a esse patrimônio. Isso é muito presente nos patrimônios edificados. A gente não tem uma política que incentive mais essa comunidade. E é preciso que a gente coloque, por exemplo, projetos, até mesmo a Secretaria de Educação, e aí eu até abro já um convite para vocês, que eu estou com um projeto pronto, que é um projeto Turismo na Escola, que é justamente para que a gente oportunize, a partir de uma visão do turismo e da escola, para que esses alunos eles tenham um conhecimento mais sobre a cultura que está ocorrendo na cidade de Belém, né? Então, eu convido as pessoas que têm interesse, me procurem depois para participar do projeto, né? Que vai ser justamente esse, a gente levar um pouco os alunos do curso de guia de turismo da ETEPA Vilhena Alves, levar um pouco do seu conhecimento, um pouco do que vocês estão aprendendo em sala de aula, para esses estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, que muitas das vezes não conseguem ver, não conseguem fazer uma visita, um turismo dentro da cidade de Belém. O próprio morador não conhece a sua própria cidade. Então, esse projeto ele vai ter essa cara. Depois a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso. Então, por isso que é importante a gente pensar aí que a identidade cultural ela representa o quê? A conservação da história e do patrimônio da população. Essa identidade cultural está presente nas manifestações de ordem do patrimônio, seja ele edificado ou seja ele material ou imaterial, né? A identidade cultural está presente a partir daí. E é nisso que a gente deve se atrelar, né? Que se a gente conseguir preservar essa identidade cultural, a gente consegue conservar essa história
E aí a gente consegue ter o quê? Um atrativo para a gente estar trabalhando. Algo que a gente... algo que é importante para o nosso trabalho, que é a cultura, né? Então, a gente precisa pensar essas questões a partir dessa relação. O turismo também se utiliza dessas manifestações culturais de modo que a explora e apresenta aos turistas. Foi o que eu falei para vocês, muito do que é divulgado, muito do que é divulgado em relação à cultura, as manifestações culturais acabam se tornando espetáculos para ser vendido um grande número de turistas, né? E que muitas das vezes isso acaba trazendo problemas para aquela comunidade, como um choque cultural. Não sei se vocês acompanham as notícias internacionais, mas tem determinados locais na Europa que a própria comunidade ela se sente, ela não aceita mais atividade turística, porque os turistas acabam chegando na sua cidade, tomando de conta de tudo que é pertencente àquela comunidade, e a comunidade acaba se sentindo sem seu espaço, sem a sua morada, muitas das vezes, sem a morada que eu digo não a casa, mas o seu espaço público. Então, se a gente não consegue olhar o turismo por essa vertente mais menos do turismo de massa, né, que não promova tanta desordem ou tanta aglomeração que atrapalha o modo de vida dessas comunidades, a gente não vai conseguir trazer um turismo mais responsável, que esteja mais voltado a essa relação aí do turismo e a cultura. Então, esse choque cultural, a partir do estranhamento dessas diferentes culturas que acontecem, elas precisam ser controladas, porque senão acontece justamente isso. A comunidade começa a escrever: eu não quero turismo aqui, eu não começa a xingar vocês, muitas das vezes começa a xingar o turista, né? Porque não houve um trabalho com a sociedade e a partir da sociedade para o desenvolvimento do turismo. Foi um turismo de cima para baixo, apenas a política pública disse: não, vamos fazer o turismo. E muitas das vezes não foi pesquisado, não colocou a sociedade no âmbito da discussão, da promoção que turismo a gente promove aqui na nossa cidade. Então, a cultura, como as meninas, a política pública, como as meninas colocaram, essa relação do residente com o patrimônio, ela é uma relação muito delicada para se trabalhar com o turismo, porque ela precisa estar atrelada às políticas públicas. Eu acho que o cerne da questão está aí. É a partir daí que a gente consegue, a partir da educação que a gente vai conseguir essa transformação aos poucos, para que as pessoas elas consigam perceber que a cidade é dela, a cidade é importante para que seja Isso é a conservada a mesma sua história. Sim, pode falar. Isso é a mesma coisa que a Natasha mencionou na live dela, que se as pessoas que forem para Bragança não respeitar o horário de descanso da população, eles vão acabar acabando com uma cultura, né? Porque lá eles têm um horário que para tudo, meio-dia para tudo e só volta a partir das 3. É justamente isso. É justamente o que foi que ela colocou. Se a gente vai com o intuito aqui de levar o nosso modo de vida para aquela sociedade, a gente acaba tendo esse choque cultural, né? Esse estranhamento dos residentes com o turista. E isso não é interessante. Então, esse papel da mediação é vocês que vão fazer, é vocês que vão orientar os turistas quanto ao horário, por exemplo. Olha, a dinâmica da comunidade bragantina é essa. Então, a partir do meio-dia fecha. Então, nesse momento, eu oriento vocês a voltarem para o hotel, a ter um descanso. Quando for determinado horário, a gente volta a fazer o nosso roteiro. Então, ou esse determinado horário que o comércio está fechado, fazer uma outra atividade com os turistas, ou levar eles para um balneário, algo que
a gente não consiga atrapalhar a rotina e a dinâmica daquela sociedade que a gente está, daquela comunidade que a gente está visitando. Por isso que a gente tem que ter um respeito com a comunidade, a gente tem que ter um respeito com o que o que a gente está conhecendo ali. É como aquela questão, ela é recíproca. A gente gosta, a gente tem que fazer o que a gente gostaria que fizessem com a gente. O que não quer levar é uma resposta constrangedora numa viagem que vocês vão fazer. Mesma coisa, né, a pessoa que vem para Belém. Então, essa relação tem que acontecer dessa forma. Mais alguma coisa? Só no caso que eu ouvi falar que é cultura de massa, né, em Paris, que eu ouvi dizer que a população lá já não vê com bons olhos o turismo, não gosta dessa superlotação de turistas que tem lá. E não tratam bem os turistas e essa situação toda. Justamente. O que é preocupante nessa relação? É justamente a comercialização da cultura local. É essa comercialização que acaba trazendo o quê? Uma supervalorização do lucro. Então, a gente só consegue ver o lucro, né? As grandes empresas, os grandes empresas só conseguem ver o lucro a partir da massa, de um grande número de pessoas. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, por exemplo, de... Eu nunca fui para a Europa, mas eu tenho amigos que já foram e me relataram como que é o turismo lá. É maravilhoso, né? Mas tem aspectos negativos, como justamente essa questão do turismo de massa. Então, quando você, por exemplo, a minha esposa visitou o Palácio de Versalhes, é tanta gente, mas tanta gente dentro do palácio que você não tem uma aproximação com aquelas pinturas. Para você conseguir ver a Mona Lisa, por exemplo, que é um quadro pequenininho, né, bem pequeno, é uma fila imensa, então são muitos turistas e acabam não tendo uma relação com aquele patrimônio, não consegue conhecer um pouco daquela história porque é muita gente, né? Então, esse turismo massificado, ele tem essa problemática, né? Que é justamente a essência, ela deixa de existir ali, que é a essência